Olá a todos, bem-vindos de volta ao The Whisky Pour. Sou Dani e hoje vou falar sobre como identificar notas de degustação no whisky. Esse assunto é uma das perguntas mais comuns que eu recebo em todas as minhas redes sociais. Com muita frequência, recebo comentários de vocês dizendo como você consegue sentir todos esses sabores no whisky e identificar notas de degustação específicas? E para ser sincera, eu entendo totalmente. Ao iniciar minha jornada no mundo do whisky, eu também achava difícil identificar notas de degustação específicas. Então, eu quis fazer este vídeo para contar 5 dicas que realmente me ajudaram a conseguir identificar notas de degustação no whisky. Notas de degustação de whisky não são mágicas, mesmo que às vezes pareçam ser. Degustar whisky é uma habilidade e definitivamente é algo que pode ser aprimorado com o tempo, com prática. E talvez com algumas dessas dicas que estou prestes a te dar. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Dica número 1. Pare de procurar por notas de degustação e comece a buscar por direção. Primeiro, um aviso rápido, válido para todas as dicas. Você não precisa sentir o mesmo sabor que outra pessoa ao degustar o whisky. Notas de degustação não são uma ciência exata. Quando você sente gosto de maçã em um whisky, não há maçã de verdade naquele whisky. Existem métodos de produção de whisky que podem fazer com que ele tenha um sabor mais parecido com maçã ou frutas de pomar. Mas está tudo bem e é totalmente normal você sentir sabores diferentes de outras pessoas. Todos nós temos paladares diferentes e é assim mesmo. O objetivo aqui não é acertar a resposta. Isso não é um exame de forma alguma. Você só está tentando ficar mais confiante no que sente ao provar. Enfim, isso foi só um desvio. Voltando para a dica 1, vamos falar sobre direção. Muita gente começa a degustar o whisky pensando em coisas como: isso tem gosto de maçã? Tem gosto de pera? Tem sabor de baunilha? Tem gosto de mel? A menos que você já tenha esse mapa na sua mente, o que leva tempo para desenvolver, você está indo rápido demais. Você precisa começar com uma direção e simplificar para você mesma. Isso tem um gosto doce ou seco? É mais vibrante e fresco? Ou tem um sabor intenso e escuro? Isso é leve ou pesado? É marcante ou mais suave? Se você conseguir identificar uma direção geral de como o whisky está, você já está no caminho certo para conseguir identificar as notas de degustação corretamente. Depois que você tiver essa direção, eu te prometo, as notas vão ficar muito mais fáceis de identificar. Se você achar o sabor vibrante, fresco e frutado, não vai identificar notas de chocolate amargo e café expresso, entende? E se você decidir que é bem rico, doce e com especiarias, você não vai sentir um monte de notas de limão ou cítricas. A direção definitivamente reduz as opções para você. Assim, você não fica meio que adivinhando no escuro. Acho que essa é provavelmente minha dica favorita para conseguir identificar notas. Porque, sinceramente, quando você consegue fazer isso, já está na metade do caminho. E daí para frente, é só praticar. Na dica número 2, cheire seu whisky suavemente. Eu vejo muita gente cheirando o whisky como se estivesse tentando inalar ou algo assim. E se você fizer isso, vai acabar levando uma rajada de álcool no nariz. E depois que você entorpece o nariz, tudo vai cheirar um pouco a etanol. Então, não faça isso. Eu realmente recomendo que você cheire seu whisky suavemente e se permita se acostumar com ele, fazendo pequenas e suaves inspirações. É quase como se você estivesse provando o aroma em vez de apenas inalá-lo. E essa é uma maneira muito mais eficaz de captar os aromas. Outra dica é cheirar com a boca levemente aberta, assim, quando você abre a boca. Você está mudando a forma como o aroma chega até você. Então você sente mais a experiência do aroma e menos o impacto do álcool. Você pode trazer o copo um pouco mais para baixo. Não precisa enfiar o nariz, principalmente se for um whisky forte. Cheire suavemente, com a boca aberta, sem pressa. E se você estiver cheirando e sentindo principalmente o ardor do álcool, faça uma pausa, respire um pouco, inspire profundamente algumas vezes e depois volte a cheirar. Porque pode ser que o seu nariz só precise se acostumar e se adaptar ao álcool. A dica número 3
é comparar o uísque com ele mesmo. Essa pode ser uma das dicas mais úteis, porque às vezes as pessoas estão provando o uísque. Elas estão tentando descobrir do que o uísque lembra ou de qual cheiro ele pode lembrar. E na verdade, nossas memórias nem sempre são tão boas quanto pensamos. E se você estiver comparando o uísque com ele mesmo, que obviamente está bem aqui na sua frente, pode ser uma maneira muito melhor de perceber as diferenças. Então, em vez de tentar nomear imediatamente todas as notas do uísque, tente se perguntar: como a primeira cheirada se compara à segunda? Como o primeiro gole se compara ao segundo? Como o uísque muda depois de descansar por 5 minutos? Porque ele realmente muda. E o que acontece se você adicionar uma gota de água? Uma gota de água faz uma grande diferença. Então você realmente vai perceber algumas mudanças interessantes que pode comparar. Muitas vezes é mais fácil identificar uma nota de sabor diferente quando você está comparando duas coisas. Por exemplo, o uísque antes e depois de adicionar água. Às vezes, ele fica mais frutado e você nota esse sabor, pois não estava presente antes. Às vezes, ele tem um aroma mais adocicado e na segunda vez pode ficar mais picante ou mais floral. E eu garanto que, da próxima vez que você provar esse uísque, vai ser mais fácil perceber essa nota logo de cara, porque ela ficou evidente para você. Ao adicionar a gota de água, da próxima vez que experimentar, sentirá esse sabor mesmo sem a gota. Não sei se expliquei isso muito bem, mas me avise se fez sentido para você, porque eu realmente acho que isso funcionou muito bem para mim. Acho que o meu ponto é que observar as mudanças em um uísque pode te deixar mais sensível a essas nuances de sabor. Falei tanto e ainda nem provei meu drink. Saúde! Este é o Maker's Mark Cellar Aged, lançamento de 2025 uísque muito bom. Dica número 4. Pense na textura. Sinto que tenho falado bastante sobre textura ultimamente aqui no canal, e é algo ao qual estou prestando muito mais atenção. Ultimamente, tenho apreciado bastante uma boa textura em um uísque. O uísque não é só sobre sabor, é claro, mas também sobre a sensação na boca. Então, da próxima vez que você provar um uísque, pense: ele é oleoso, é leve, é cremoso, ele resseca, ele reveste sua boca ou simplesmente desaparece muito rápido? O álcool parece bem integrado ou ele é bem agressivo? A textura pode com certeza te direcionar novamente para categorias de sabor, o que vai te dar uma boa pista sobre quais notas de sabor podem estar ali. Por exemplo, se um uísque é bem oleoso e cobre sua boca, é muito mais provável que você sinta sabores de chocolate intenso ou notas bem profundas. Enquanto se um uísque parece muito leve e refrescante, é muito mais provável que você consiga sentir sabores de maçã e grama. É muito raro você encontrar um uísque bem leve e suave que tenha sabor de chocolate intenso e profundo. É simplesmente assim. A textura nem sempre funciona assim, mas geralmente funciona, então pode te dar uma boa dica. A dica número 5 é que as notas de degustação são pessoais, não são uma verdade objetiva. Eu já falei um pouco sobre isso antes, mas acho que merece uma dica só para isso. Essa dica é meio que uma mudança de mentalidade, que, espero, vai fazer tudo parecer um pouco mais fácil. Quando alguém afirma sentir geleia de morango em um uísque, não quer dizer que sente exatamente o sabor da geleia de morango real. Isso significa que há uma certa frutalidade e doçura, que lembra, para essa pessoa, a geleia de morango. Duas pessoas podem provar o mesmo uísque e descrevê-lo de maneiras muito diferentes, porque elas têm memórias de sabores distintas. Também pode ser que não compremos a mesma marca de geleia de morango. Já mencionei isso antes, mas recebi muitas mensagens sobre o assunto. E é isso, os uísques podem ter sabores diferentes em dias diferentes por vários motivos, dependendo do que você comeu, do seu humor, da época do ano. Literalmente, se o sol está brilhando ou não, porque isso pode evocar memórias diferentes para você em momentos diferentes. Não se concentre demais em notas de degustação muito específicas. Se isso não é a sua praia, não tem problema nenhum. Se algo tem um gosto cítrico e um pouco de laranja para você, pode ter gosto da geleia de laranja da avó de alguém. E ambos são totalmente válidos.
Não precisa se forçar a ser poética nas suas notas de degustação. Seja simples. Isso é totalmente válido, totalmente tranquilo. E isso não faz de você uma degustadora de uísque menos competente. Sabe? Fique com o que você consegue sentir, seja doce, picante, frutado ou o que for. E com o tempo, você vai se tornar mais específica e vai ganhar mais confiança. E quando você tiver seus próprios pontos de referência, vai conseguir dar notas que você mesma consegue entender. Eu tenho uma última, acho que dica bônus. Não é bem uma dica, mas algo que eu gostaria de te desafiar a fazer e eu adoraria receber seu feedback sobre isso. Escolha um whisky que já esteja na sua prateleira e experimente 3 vezes na mesma semana, vendo se consegue identificar notas de sabor um pouco diferentes a cada vez. É uma maneira muito boa de praticar. Pode ser que nada mude e pode ser que com algumas dessas dicas você consiga perceber mais sabores. A prática de degustação pode com certeza vir de revisitar garrafas. Você definitivamente não precisa estar sempre comprando novas garrafas. Então é isso. Essas são as minhas 5 dicas. Espero que tenham sido úteis para vocês. Me avisem se foram. Só lembrando rapidamente que eu criei uma página no Patreon, cujo link vou deixar na descrição deste vídeo. Alguns de vocês já vieram participar. Estou animada por vocês estarem lá e muito grata pelo apoio. Quais uísques têm degustado ultimamente? Quero saber. Se ainda não se inscreveram no Whiskeypor, não esqueçam de clicar nesse botão e seguir minhas outras redes sociais se quiserem ver mais conteúdo meu. Se não, nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenham um ótimo resto de dia. Sigam para mais.